a minha previsão não dá certo. Eu escuto isso muito. Marcelo, tem ano que não dá, não sei o que acontece, tem ano que não dá. E realmente o nosso negócio, lidar com animal, lidar com campo, lidar com confinamento é um desafio. Nós ainda temos o clima que está ali. Porque muitas vezes, é óbvio, você que está aqui comigo, você sabe o quanto que o clima às vezes castiga os animais confinados. Mas a partir do momento que eu defino um checklist para saber aonde eu posso ter o problema, eu consigo muitas vezes evitar esse problema. E a primeira coisa que eu tenho que saber é se aquele ano eu tive, ou comparado aos outros, um desafio climático importante. Como, por exemplo, uma onda de calor ou confinamento que roda o ano inteiro, muita chuva, muita lama, 15, 20 dias de chuva seguido, o boi está até na canela, enfim, quando a gente tem esse tipo de situação, o que acontece? O consumo cai, porque eu tenho um problema climático. Então, se eu registro o consumo, registro a quantidade de matéria seca ingerida diariamente, e eu sei, e eu anoto os períodos de problema, então eu vou ver nitidamente no meu gráfico de consumo que naquele período o consumo caiu. E aí, se o consumo caiu, a minha previsão muda totalmente, porque quando eu alimento um programa de formulação para saber previsão de ganho de peso, o consumo é uma das variáveis que afeta diretamente, óbvio isso, e todo mundo sabe. Então, eu tenho que fazer uma nova previsão de consumo, uma nova previsão, eu tenho que fazer uma nova previsão de ganho de peso baseado naquele consumo. E não é só isso. Se o meu procedimento é padrão, então eu tenho os mesmos funcionários, eu estou com a mesma estrutura, estou dentro do mesmo confinamento, o que eu preciso saber? Eu preciso olhar melhor a previsão, a qualidade dos alimentos. Eu preciso entender melhor a qualidade daqueles alimentos que eu estou usando aquele ano. E para que eu consiga fazer isso, análise bromatológica simples, ou seja, um procedimento que normalmente eu não faria, mas fazer análise de tudo não é uma coisa assim que não cabe na minha rotina muitas vezes. E aí eu te digo o seguinte, que justamente é esse o diferencial que vai te levar a conhecer o que realmente você tem nas mãos. É olhar melhor para esses alimentos que você tem nas mãos hoje. E depois, já falei no começo, mas vou falar de novo, realmente a gente hoje precisa entender, precisa ter uma curva de consumo desenhada, precisa saber quanto de alimento esses animais estão comendo por dia, cada baia, uma descarga controlada por baia, para que eu saiba o percentual do peso vivo que eu estou oferecendo, para que eu consiga fazer não um fornecimento sem muito controle, mas sim uma leitura, um ajuste diário de fornecimento, usando um bom procedimento de leitura de coxo. Então, se você considerar só o histórico dos anos anteriores, se você considerar a minha experiência, eu confino há tanto tempo, sem saber, por exemplo, como estão os seus alimentos aquele ano, qual tipo de animal eu estou trabalhando, se eu tive algum tipo de problema no ambiente, se eu tive troca de pessoas, e quando eu falo problema no ambiente, não só problema de clima, mas também um problema na estrutura, que às vezes aquele ano eu tive um problema de estrutura, eu aumentei muito a minha capacidade do confinamento, enfim. Várias coisas aconteceram, mas eu só considerei a minha experiência anterior para detectar o ganho de peso, para tentar chegar naquele ganho de peso. Eu acho que eu vou ganhar isso. Então, eu fiz a minha projeção de acordo com um histórico anterior e não um pé no chão. Aí eu vou errar. Aí eu não vou chegar na minha projeção de ganho de peso, porque eu não usei a situação real, eu não considerei a situação real que estava acontecendo no confinamento aquele ano para poder chegar naquele resultado. Então, para eu fazer uma previsão que ela tem que ser assertiva, eu tenho que saber primeiro o que eu estou dando para esses animais. Sabendo que nem todo milho é igual, nem toda silagem é igual, torta, resíduo úmido de cervejaria tem uma variação importante, você sabe disso, você que é técnico, mas talvez se você ainda não teve experiência, né, não teve oportunidade, na verdade, de fazer análises bromatológicas de resíduo úmido de cervejaria, não só há uma variação entre diferentes cervejarias, né? Por exemplo, uma cervejaria que faz cerveja que é puro malte, uma cervejaria que faz cerveja que leva milho na composição.
Já é uma diferença enorme. E também a diferença entre o dia que foi coletado, porque muitas vezes você vai numa unidade que faz vários tipos de cerveja. Então tem uma variação. Eu já peguei diferença de variação de 10% do nível de proteína bruta de um mesmo fornecedor em diferentes lotes. Ou seja, eu recebi uma cevada hoje, armazenei ela no silo de um cliente, e depois de um tempo, o mesmo cliente recebeu uma cevada do mesmo fornecedor e havia 10% a mais de proteína bruta registrado em análise no mesmo laboratório. Ou seja, é uma variação muito importante de qualidade. Proteína, extrato etéreo, energia cevada é um excelente alimento, apesar de ter atividade de água muito alta e sempre estar contaminada, inclusive com níveis mais altos de micotoxina, a cevada é um ingrediente bom. Então, usando um bom sequestrante, dá para usar com qualidade, assim como amendoim e outros alimentos. Mas existe essa variação, que pode chegar até mais. Na minha experiência, eu já peguei 10% de amplitude de variação, por exemplo, do nível de proteína da cevada. Então, para eu fazer uma previsão assertiva, eu preciso saber primeiro o que eu tenho na mão, depois, quanto, o que, agora quanto. Quanto eu estou dando para esses animais? E é simples isso, né? Não parece uma coisa bem simples, mas quanto eu estou dando de matéria seca por dia? E aí eu anoto e faço um gráfico para saber a minha tendência de consumo. E isso impacta demais, porque muitas vezes eu até quero aumentar o consumo, mas eu não consigo, ter algum problema de formulação. Posso ter um simples excesso de matéria seca e não estar olhando que eu preciso colocar água. Posso ter um excesso de amido, um problema de fibra de FDN fisicamente efetivo, e esses animais consomem bem, aí entra num quadro de subacidose, cai e fica aquela famosa onda, né, a oscilação de consumo. Isso vai ser um pipinaço lá na frente para o meu número, né? Com certeza absoluta. E eu também preciso saber quando eu estou fornecendo essa comida, ou seja, os horários dos tratos, que pode parecer uma coisa bem simples, bem básica, mas que eu preciso, não posso passar batido por isso. Quantos tratos por dia, se é no mesmo horário, se eu tenho um plano de contingência, por exemplo, quando eu tenho uma quebra de um equipamento que está sendo utilizado ali dentro da fazenda. Muitas vezes eu tenho só um vagão ou só um caminhão de trato, e aí, apesar de ter uma equipe boa de manutenção ali, o tempo que eu levo para conseguir consertar isso, se eu não tenho plano de contingência, pode me atrasar um trato, pode até fazer com que no final do dia eu tenha passado um trato a menos. Um trato a menos já vai dar uma barrigada no consumo. Enfim, o que, quanto e quando eu estou colocando de comida no coxo são pontos importantes para que eu tenha uma previsão bem feita, para que eu chegue num bom ganho de peso.